noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem esse título aqui, ó. Diga comigo, não se exclua da graça. Domingo nós falamos sobre o favor do Senhor. Nós falamos sobre o favor imerecido. A graça é o favor imerecido. Nós falamos e mostramos o poder desse favor. O poder que há. Na segunda-feira nós falamos que as promessas não falham. Então, dois títulos, dois temas fortes demais, poderosos demais. O favor imerecido e a promessa não falha. São mensagens poderosa, que traz uma convicção muito forte, uma certeza, principalmente quando aprendemos sobre o favor do Senhor, e também que a promessa não falha, né? Nós falamos sobre isso. Agora hoje, não se exclua da graça. Pode uma pessoa se excluir da graça? Pode. Pode uma pessoa se excluir desse favor imerecido? Pode. E Deus faz acepção de pessoas? Não. Faz acepção de fé? Faz. Presta atenção. Por que, bispo? Porque depende de nós. Depende, nós falamos recentemente, nosso coração é terra. Coração é terra, cada um tem um coração. E a semente, ela está sendo semeada o tempo todo. Está sendo lançada no caminho, o tempo todo. Semente que torna a nossa vida, quando ela germina, uma vida poderosa, com frutos poderosos, acima do normal, ou seja, sobrenatural. Acima do normal é sobrenatural. Então, nós vamos começar aqui em Atos 24:16, Atos 24:16, que diz assim, ó: por isso, procuro sempre, diga comigo, ter uma consciência, diga comigo, sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Tudo que te ofende é um vício. Viver ofendido é um vício. É uma praga. Ofendido, magoado. Isso pode me privar, bispo, da graça? Pode. E eu vou mostrar isso para você. Ofensa é um vício, uma pessoa viciada busca o tempo todo um meio de alimentar o seu vício. E atrai gente, pessoas, para alimentar o vício. Porque isso é um vício. Como identificar os nossos vícios?
Pode projetar para eles, por favor. Diga comigo. Pela frequência com que nos ofendemos. Como assim? Tem gente que vive ofendido. Espirrou, estou ofendido. Falou, estou ofendido. Olhou, estou ofendido. Qualquer coisa eu estou ofendido. Por isso que é um vício. Eu estava vendo um testemunho de uma moça, agora há pouco chegou para mim esse testemunho. E ela estava dizendo o seguinte, que quando ela começou a acompanhar a igreja, ela não recebeu bem. Por que ela não recebeu bem? Porque as mensagens confrontavam ela, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos em tudo. Então, ela assistia, ficava revoltada, questionava, mas ela voltava a acompanhar, assistir as mensagens, e aquilo foi penetrando e libertando ela daqueles vícios que a mantinha no mesmo lugar. Que esses vícios te mantêm no mesmo lugar. Sua vida não sai do lugar. E aí o que acontece quando a vida de uma pessoa não sai do lugar? Ela é uma pessoa frustrada. Ela vai ficar revoltada com ela, com a vida, com o mundo, com tudo. Então, a primeira coisa para a vida de uma pessoa mudar, ela está aberta. Ela estar aberta para que a palavra possa penetrar. A palavra penetrando, você vai dar frutos. Sua vida será uma vida frutífera. Se a palavra não penetrar, está lá Lucas 8 dizendo o seguinte: o diabo vai arrancar ela rapidinho. Outro grupo de pessoas não tem raiz, então por não ter raiz, crê por um tempo e crê em algumas coisas, mas não tem profundidade. Então, quando chegar aí os seus problemas, seus desafios, você vai se perder, vai voltar à mesma vida. Tem um grupo que é como o espinho. Cai, a semente é sufocada. Por quê? Está mais preocupado com as coisas, com os problemas, com os prazeres. Então a semente também não germina. Mas tem um grupo que germina. E esse grupo que germina, ele pode produzir 30 vezes mais, 60 vezes mais, ou 100 vezes mais. Isso é poderoso. Então, vamos lá. Primeiro, pela frequência com que nos ofendemos. Segundo, pela intensidade das nossas ofensas, a profundidade dessa ofensa. Diga comigo, as coisas têm o peso que damos a elas. Ponto. Você quer botar peso, você vai botar peso e vai deixar esse negócio virar uma tonelada, da qual você não pode carregar. Mas se você decidir tirar o peso, você vai tirar o peso da situação, porque você decidiu não ser uma pessoa ofendida. Eu não vou ser privado da graça do Senhor. Diga comigo, pela intensidade das minhas reações sobre as ofensas. Como eu reajo? Como eu reajo a essas ofensas? E o que está por trás, né? Qual é a raiz de uma pessoa ofendida? É o orgulho. Essa é a raiz dele. Uma pessoa orgulhosa. E o orgulho, nós falamos muito recentemente sobre isso, que o orgulho é um dos, se não o
pior sentimento que uma pessoa pode alimentar dentro dela. Por que, bispo, esse é um dos ou o pior? Porque esse foi a queda de Satanás. É o sentimento que nasceu ali, orgulho. No diabo, é do próprio diabo. Então, uma pessoa orgulhosa, e geralmente, cabe eu voltar aqui e trazer isto de volta, porque geralmente, olha, eu não vou dizer assim que não é comum você conversar com pessoas lúcidas e dizer, eu sou e preciso trabalhar. Mas geralmente, o orgulhoso diz, eu não sou orgulhoso. Tem gente que diz, eu sou, reconheço e preciso trabalhar. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Diga comigo, viver em paz com as pessoas e em santificação. Ou seja, buscando a santificação, sem a qual, diga comigo, ninguém verá o Senhor. Ô bispo, então quer dizer que se eu não buscar viver em paz com as pessoas e buscar a santificação, eu não vou ver a Deus? Não. Sem a qual eu não posso ver a Deus. Vigiai para que ninguém, diga comigo, se exclua da graça de Deus. Se exclua, está lá. Que nenhuma raiz de mágoa, diga comigo, venenosa, brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Ou seja, nenhuma raiz de mágoa venenosa, porque este envenena. A mágoa te envenena. É uma raiz venenosa, do qual ela vai te contaminar. E ela contaminando, ela vai te excluir da graça, desse favor imerecido. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Diga comigo, esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão, o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Só um vislumbre de Deus. É por isso que eu sempre digo, você precisa muito cuidado com as iscas, tá? Você precisa muito cuidado porque aí é que está. O diabo vai trabalhar todos os dias para contaminar o teu coração. Todos os dias para usar alguma situação, alguma pessoa para contaminar o teu coração. Por quê? Para te excluir da graça. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, então seja mais esperto. Se você acha que a sua luta é uma pessoa, você está completamente enganado. Pode prestar atenção que às vezes os problemas, as atitudes só mudam de pessoas e os problemas só mudam de endereço. Não é? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes uma pessoa diz assim, não, eu estou com um problema aqui nesse lugar, tal, quero sair daqui, vamos lá, um trabalho, por exemplo. Muda de trabalho, vai para outro trabalho, está o mesmo problema lá. Muda de lugar, está o mesmo problema lá. Por quê? Porque é um problema espiritual. E se eu não discernir isso, eu vou permitir que o diabo me contamine com essa raiz venenosa. E o prejuízo é meu. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Nós somos ensinados. Nós somos orientados. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. Não deixem que a erva daninha
Diga comigo, da amargura se espalhe. Isso é uma erva daninha, tira essa praga daí. Ou você vai ser árvore frutífera, ou você vai ser uma erva daninha. O que você quer ser? Erva daninha, quando você... O que as pessoas fazem com a boa lavoura? Elas não vão arrancar essas ervas de lá? Sim ou não? Porque elas estão só sugando da árvore. Então não permita. Uns poucos espinhos podem arruinar, diga comigo, uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Já parou para pensar? Por quê? Porque é mais ou menos assim, né? Vocês estão aí sentados no lugar de vocês. O ar-condicionado está chegando aí? Sim ou não? Esse equipamento ele foi construído, fabricado, criado para produzir isso. Se ele não receber ali, se em algum lugar tiver um desvio de energia aqui, ó, qualquer um desses fios, os condutores de energia dele tiver um fio desencapado, vazando, roubando energia, vai refletir ali. E ele não vai produzir o que ele foi construído, projetado para produzir. É um ladrão. Esse tipo de sentimento de amargura é ladrão de energia. Você gasta muito tempo com coisa ruim. Você perde o foco. Você perde o foco. Você poderia estar produzindo coisas estrondosas, usando seu potencial, mas isso te rouba. Rouba o teu tempo, rouba a tua energia. Você passa muito tempo pensando, remoendo, alimentando sentimentos e pensamentos. Medita nisso de dia e de noite, quando deveria estar meditando na palavra. A Bíblia diz, você quer ter sucesso? Medita na palavra dia e noite, então só assim você terá sucesso. Então, quando eu permito que essa erva daninha, essa raiz de amargura, essa raiz venenosa, ela pode destruir o jardim, o meu jardim. Que jardim é esse? É a minha vida. É o meu jardim. Quem cuida do meu jardim sou eu. Você entendeu ou não? Minha família é meu jardim, minha casa é meu jardim, meu negócio é meu jardim. Tem um texto em Provérbios que diz que diz assim: eu passei pela plantação do homem preguiçoso, estava cheia de ervas, cheia de ervas daninhas. E como chamou esse homem? Preguiçoso. Por quê? Porque ele não se preocupava com as ervas que estavam nascendo. E aquilo ia fazer ele descer a pobreza, a miséria. Então, eu preciso estar arrancando, assim como um belo jardim, ele precisa ser limpo, assim como um belo pomar precisa, uma árvore precisa ser limpa, podada, arrancada, as ervas daninhas, assim é a minha vida. Eu preciso estar atento, preciso estar observando, preciso estar arrancando as ervas, preciso estar arrancando essa erva venenosa, eu preciso estar arrancando para não contaminar. Quem está entendendo, por favor? Medita nisso com seriedade. Eu costumo dizer o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, de quem lida com isso, tá? Eu vejo gente fazendo curso, treinamento, fazendo coisa de coach, fazendo não sei o que, e não sai do lugar. Porque não adianta nada, querido. Se eu não cuidar aqui de dentro, aqui, não adianta nenhuma técnica, isso não funciona. Principalmente se eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da graça do Senhor.
Eu preciso desse favor sobre a minha vida. Tudo pode funcionar e tudo pode não funcionar, porque eu estou excluído da graça. Às vezes existem pessoas que falam assim: caramba, eu faço tanta coisa, por que não vai? Espera aí, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso tratar o interior. Eu preciso cultivar o sentimento e o pensamento certo. Eu não posso me excluir dessa graça. Eu não posso permitir que essa erva me contamine, que sentimentos e pensamentos me contamine, que estrague o meu jardim. Ainda que eu não abra a boca, existe um espírito sendo alimentado e vai tomando a atmosfera, impregnando as pessoas e o lugar onde eu estou. Porque tudo é uma questão de espírito. Tudo é uma questão de espírito. Você quer ver uma coisa simples? Eu costumo dizer o seguinte: pessoas como nós, pessoas como eu, vou falar de mim, não vou falar da fé de ninguém. Eu controlo a atmosfera de onde eu estou. Aonde eu estiver, a atmosfera vai ser a que eu estabeleci que seja. Eu controlo ela. Como assim, bispo? Aonde eu estou, a atmosfera que vai estar ali é uma atmosfera boa. Porque há um espírito em mim. Há um espírito que rege, que é o espírito que controla a minha vida, não é um espírito externo. O ambiente não vai ser pesado, o ambiente não vai ser de incredulidade, o ambiente vai ser de fé. O ambiente vai ser de poder, de autoridade. Eu controlo o ambiente onde eu estou. Qualquer lugar que eu for, eu controlo o ambiente. Eu controlo a atmosfera. Isso é maravilhoso. Segunda-feira, quem estava aqui nos ouviu falar do trabalho que nós fomos fazer com um grupo de empresários. Não é o meu mundo. Lá não é o meu mundo. Mas eu entrei ali, eu controlo a atmosfera. Eu entrei ali, a atmosfera vai ser a atmosfera que eu estou levando para o lugar. E aí quem estava aqui ouviu o pessoal falando acerca do Espírito. E eu recebi muitas mensagens depois sobre isso. Do Espírito, ao ponto que, posterior à minha saída de lá, não conseguiam retomar ao trabalho que foram para realizar. Era um grupo de empresários, era um treinamento de empresários, pela atmosfera que eu levei para o lugar, o espírito que eu levei para o lugar, a fé que eu levei para o lugar. Então, o que acontece? Nós controlamos a atmosfera de onde nós estamos. E aí, ao mesmo tempo, imagine você, quando uma pessoa está cheia de raiz de amargura, tem a erva venenosa dentro dela, ela entra, você sabe. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Por quê? Ela já traz aquela energia. Você já vê uma pessoa amargurada. Você já vê uma pessoa já está ali, aquela amargura, aquela raiz, aquela erva venenosa. E aí o problema é que se você não tiver cuidado, isso te contamina. Isso te envenena, porque vai envenenando pessoas. Vai envenenando. Essa mensagem que eu falei, que eu estava vendo agora, minutos antes de ser, porque postaram, eu fui olhar essa mensagem que caiu para mim no WhatsApp. Aí ela dizia assim: quando eu ouvia falar e combater um sentimento que eu carregava comigo, chamado vitimismo. O que é o vitimismo? Eu sou vítima de tudo, de todos, do acaso, das circunstâncias, do mundo. O mundo conspira contra mim, todo mundo conspira. Um está olhando para mim errado, o outro quer me derrubar, o outro quer me derrubar. O mundo está trabalhando contra mim.
Eu não gostava, porque eu carregava esse espírito. Mas eu fui sendo liberto. Eu fui identificando que o problema estava em mim. E eu fui aprendendo. Então, quando ela disse assim, eu estava numa igreja que tudo que eu aprendi, e para mim era muito conveniente, é que era o diabo. Tudo é o diabo. Você acha que tudo é o diabo, gente? Você acha que tudo é o diabo? Sim ou não? Você acha que tudo é ele? Então vamos lá. O Senhor diz assim, eis que eu coloco diante de você a bênção ou a maldição, você escolhe. A escolha é minha ou a escolha é do diabo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Certo. Essa é a função dele. Veio para roubar, matar e destruir. Mas como é que ele vai entrar se eu não dou abertura para ele entrar? Como é que ele vai penetrar se eu não dou abertura, porta fechada para ele? Ele procura um lugar, mas ele não consegue entrar. Porque está bem fechado. Está lacrado. Ele pode até entrar, mas foi dado poder e autoridade a nós para combater e expulsar. Ele pode tentar muitas coisas. Ele pode lançar as iscas dele. Mas se eu vou morder, é outra história. Tentar é a função dele. Mas daí a conseguir êxito da minha vida é outra história. Quem está entendendo, por favor? Por isso que nós precisamos, com muita responsabilidade, ou algo chamado autorresponsabilidade, olha aí. Porque nem tudo é o diabo. Ele vai tentar? Vai. Ele vai ter êxito se você permitir. A pessoa dizia assim, então, eu aprendi na igreja que tudo era o diabo. E era conveniente para mim. E eu continuava no mesmo lugar. Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração, diga comigo, se afaste do Senhor. Se afaste do Senhor nosso Deus para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vós, diga comigo, nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa e muitas amarguras. Então vamos lá, volta aqui por favor. Zelai, para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor. Para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa e muitas amarguras. Então eu preciso discernir quem eu coloco, quem está perto, com quem eu me uno. Diga comigo, homem afia homem. Um cego não pode guiar outro cego. Você quer ser afiado, você precisa andar com gente afiada. Você quer ser um cego, anda com cego. Cego não... se homem afia homem, eu preciso andar com gente afiada. Eu preciso falar com gente que teme, crê como eu. Bispo, eu excluo as pessoas? Não. Mas se eu não estou preparado, então eu preciso ser seletivo. Você entendeu? Sim ou não? Espera aí, eu sou luz em meio às trevas. O que é treva?
Treva é a ausência da luz. Se eu sou luz, eu entrei, não vai, automaticamente as trevas vão ser dissipadas. Mas se essa luz não está tão forte assim, não está brilhando, eu preciso cuidado. Eu preciso discernir a quem eu me alio. Sabe uma coisa linda? Eu costumo falar, hoje eu vejo isso, tá? Você segue o meu conselho, porque antes de eu dar conselho para você, você pode olhar para a minha vida, você tem essa liberdade. Veja se o que eu te ensino funciona. Aí você olha para o meu casamento, você olha para os meus filhos, você olha para a minha vida, você olha os detalhes, pode procurar, tá? Você tem a liberdade de olhar e observar, que é assim que a gente tem que fazer mesmo. A Bíblia diz que nos ensina a discernir os espíritos. Eu preciso, tem exemplos para nós. Existem exemplos para nós, exemplos para a gente seguir, exemplos do que ser, do que fazer, como ser, e daquilo que não devemos fazer, daquilo que não devemos ser. Existe o exemplo do que funciona e daquilo que não funciona. A ofensa que gera amargura, essa raiz venenosa, é um resultado, como falamos, do orgulho. O orgulho me contamina. O orgulho contamina a minha vida. O orgulho contamina a atmosfera. O orgulho pode levar uma pessoa a ser excluída da graça, uma pessoa a ser envenenada e ferida. Eu ainda estava dizendo essa semana, né? Ô bispo, eu sou uma pessoa ferida, me feriram. Está lá Jeremias 30, versículo 12, versículo 13 e versículo 17, que diz assim: sua ferida é grave, não há quem a cure, eu cicatrizarei a sua ferida. Tudo que desculpa que nós temos. Não é que Deus tenta, Ele diz, eu cicatrizarei. É grave. Não há quem a cure. Eu vou cicatrizar essa ferida. E quando Deus cicatriza, acabou. Está cicatrizado. Está resolvido, está superado. Não tem mais peso. Está entendendo ou não? O que eu disse anteriormente? As coisas vão ter o peso que nós damos a elas. Quando nós decidimos que isso não vai ter peso mais sobre a minha vida, não vai ter. É fácil? Não, senhor, mas o senhor disse que cicatrizaria. Eu estou aberto, estou aqui, ó, senhor, cauteriza. O senhor faz. Está escrito. Não eu alimentar esse sentimento e alimentar pensamentos que vão prejudicando cada vez mais. A Bíblia fala que Esaú é um exemplo disso, né? Ele foi o primogênito e ele foi derrotado por seu orgulho. Primogênito de Jacó, primogênito de Isaac. E o orgulho, a amargura, essa amargura venenosa, viver ofendido, ele não tratou essa ferida dentro dele e por isso ele fracassou. E aí, por que ele fracassou? Tem um texto bíblico, me dá um versículo, por favor, próximo versículo. Diz assim: viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Quando você conseguir se libertar, você vai sacudir, vai se libertar desse jugo no teu pescoço, vai arrancar esse jugo do teu pescoço. Porque Esaú, ele começou por ser um cara ofendido, por permitir que essa raiz de amargura brotasse no coração por algo que aconteceu, ele começou a fazer uma sucessão de escolhas erradas.
Uma escolha errada atrás da outra, piorando a sua vida. Não caindo a ficha que ele era o grande prejudicado. Não era ninguém, ele o maior. E aí ele desprezou a primogenitura dele. Ele era o filho primogênito. O que significa isso? O primeiro que tinha direito a 2 porções da herança, porção dobrada da herança, era herdeiro da promessa de Deus, era herdeiro na sucessão de família, ele tinha todos os privilégios, ele desprezou tudo isso. Depois, tudo que o pai pediu a ele para não fazer, ele foi fazendo ao contrário, e pegando influência para a vida dele, uma atrás da outra, uma influência negativa atrás da outra. Por quê? Porque não tratou aquilo que estava dentro. Que é a isca do diabo, gente. Que é a isca do diabo. Às vezes, acontecem coisas que já é uma atuação maligna. Quem estava domingo e estava segunda, nós falamos sobre, dentro desse momento de graça de José, esse momento de favor imerecido, nós falamos de José. Não falamos de José? Sim ou não? E aí, nós vemos a trajetória de José. Os irmãos com inveja, por causa do sonho que ele teve e contou para os irmãos joga ele num buraco, tinha intenção de matá-lo, não puderam matá-lo, venderam ele como escravo para o Egito. De escravo, ele se tornou um presidiário, um encarcerado, mas tinha um propósito maior por trás de tudo aquilo. Um propósito gigantesco por trás de tudo aquilo. E eu costumo dizer que ele teria ido para o Egito se não tivesse acontecido aquilo. Ele jamais teria ido para o Egito se não tivesse acontecido daquela forma. E ele foi levado por um propósito maior. Só que lá no capítulo 50 de Gênesis, quando o pai morre, os irmãos mediram José pelo que eles são. Eles disseram: nosso pai morreu, agora nós estamos fritos, porque José vai se vingar. Eles estavam apavorados, desesperados. Aí José vem e diz assim: não tenha medo. Vocês bem que tentaram fazer mal contra mim, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para fazer essa glória que vocês estão vendo hoje. Estaria eu em lugar de Deus? Não. Fiquem em paz, que eu vou cuidar de vocês. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ele entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito. Quando você não entende o propósito, você não se relaciona com Deus, aí você transforma essas situações em amargura, desejo de vingança, e é quando você se exclui da graça, porque você alimentou o sentimento errado. Você não entendeu o que tinha por trás de tudo isso. Você não entendeu a obra que Deus tinha com você. Você não entendeu o propósito gigantesco que Deus tinha com você. Essa é uma das coisas, quando eu conto a minha história para vocês, essa é uma das coisas que me faz, para quem já me ouviu falar, da história do meu pai traiu minha mãe uma vida toda, eu tenho 5 irmãos fora do casamento, e a gente sofreu demais por conta disso. Mas isso não tem peso para mim, nenhum
porque eu entendi o propósito. Eu entendi e possivelmente jamais estivesse aqui se as coisas não tivessem caminhado naquela direção que caminhou. Tivesse tomado o rumo que tomou. Não que justifique o erro dele. Estou falando dele. O erro dele, ele errou, pronto e acabou. Agora, eu não errei em cima dele. Eu escolhi fazer diferente por conta dos erros dele. Eu fiz escolhas completamente diferentes, do qual construí e estou construindo uma vida completamente diferente daquela que, inclusive, meus irmãos têm hoje. Eu tenho um irmão, por exemplo, que é um caso sério. Mas, bispo, é seu irmão? Meu irmão de um dos relacionamentos dele. Eu não conheço, não tenho relacionamento, não tenho. Mas ele não quer Jesus. Entende? Ele não quer Jesus. Eu já disse para ele algumas vezes que ele se fez de vítima. Eu falei, não se faça não. Porque o seu pai é o meu pai. O que ele fez com você, ele fez comigo. Viu? E tem uma palavra que eu disse, inclusive, na fase que eu mais precisei do meu pai, que foi minha adolescência, ele estava com a tua mãe. Estava fazendo você. Então, querido, e eu escolhi crer em Deus, eu escolhi me fazer órfão de pai vivo, né? Sabe como é que você se faz órfão de pai vivo? Teu pai pode fazer alguma coisa por você? Não, o meu não podia fazer nada por mim. Eu falei, eu tenho um pai, mas ele não pode fazer nada por mim. Eu tenho uma mãe, mas ela não pode fazer nada por mim. Então, Senhor, me adote como filho. E faça o que os meus pais não podem fazer por mim. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. O senhor tem, seus pais têm, eu amo, respeito, mas eles não podiam fazer nada por mim. Eles não podiam me ajudar. Só Deus podia. E eu me agarrei a Deus e valeu a pena cada escolha, cada dia dessa caminhada, cada mês, cada ano dessa caminhada sem olhar para trás. Então hoje eu olho para trás e eu falo, louvado seja o Senhor, né, por todo o bem que Ele tem me feito. Mas eu poderia ter escolhido errado. Eu poderia hoje ser um cara cheio dessa raiz venenosa, dessa amargura. Eu podia ser um cara azedo para a vida hoje. Frustrado. Por quê? Porque, imagine tua família tem muito, e de repente do muito vai para o nada. Aí a escassez, a vergonha, a humilhação, os problemas batendo a porta, minha mãe sendo extremamente humilhada, afrontada, muita escassez, muita. Eu desfrutei disso, eu vi isso, eu desfrutei. É muito ruim quando você tem perto tudo. Né? Uma coisa é quando você não teve nada, você não sabe o sabor. Você tem o desejo de ter, mas é quando você já experimentou e nunca mais, né, você tem... É uma mudança muito chocante, principalmente para a cabeça de uma criança e um adolescente, é complicado demais. Eu não tinha maturidade para entender isso, né? Então, você só vive a dor, a escassez, a limitação. Mas, a raiz de amargura, essa raiz venenosa, não tomou conta do meu coração. É aquela frase, né? Não é o que acontece conosco, é como reagimos ao que acontece. É isso que define. Está entendendo ou não? Sim ou não? Diga comigo, não é o que acontece comigo, mas é como eu reajo ao que acontece. Que resposta você dá? Qual é a resposta que você dá? É uma resposta de fé? É uma resposta espiritual? Como você reage? Que resposta você dá a cada situação?
Porque toda situação você tem que dar uma resposta. Cada problema você tem que dar uma resposta. Que tipo de resposta você dá? Isso vai definir. Isso vai definir. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposa Judite, filha de Beri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se, diga comigo, grande amargura para Isaac e Rebeca. Por que Esaú fez isso? Só para provocar os pais. Só para provocar os pais. Foi lá e buscou mulheres hititas que não fazia parte do clã deles, que o Senhor já tinha orientado. Cuidado, não traga isso para dentro. Não traga isso para a sua vida. Porque isso vai ser um problema. E trouxe amargura, não só para a família, trouxe para ele, para a vida dele, que a vida dele já estava... Então, buscou mulheres amarguradas, causadoras de amargura, que está escrito, isso, e contaminou o ambiente, contaminou a atmosfera. É mais ou menos assim. Deixa eu dizer uma coisa a você, para você aprender isso que é extremamente importante. Por que o Senhor sempre orienta sobre, por exemplo, aqui, foi orientado, não case com mulheres cananeias, não case com mulheres hititas. Por que o Senhor nos ensina isso? E esse não case você pode levar para todas as áreas da sua vida. Porque quando você casa com uma pessoa que não está no mesmo propósito, na mesma fé, não tem o mesmo objetivo, o mesmo ideal, não serve ao mesmo Deus, vai ser um jugo desigual, vai ser um problema para você. Um sério problema para você. Às vezes as pessoas ignoram e dizem assim, cada um tem a sua fé, tá? E quando vier a criança, qual vai ser a fé dela? E alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu e a minha casa, Josué, serviremos ao Senhor. Para onde vai? Não é tão gostoso quando você tem o privilégio, tá aí, famílias, no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, aprendendo a mesma coisa, recebendo da mesma graça, da mesma unção, isso não é maravilhoso? Sim ou não? Agora imagine, muitos sabem do que eu estou falando, às vezes recebe uma palavra poderosa, a presença de Deus, tem uma noite deliciosa, vai para casa, você chega lá, tem alguém que está endemoniado, que ficou lá se intoxicando, das novelas, se intoxicando daqueles noticiários que só tem desgraça, está bebendo daquele espírito, e aí você chega com aquela paz, já chega com aquela alegria, e aí você pega uma pessoa lá totalmente perturbada, totalmente transtornada. E aí, ou alguém extremamente azedo, amargurado. Essas coisas que a gente precisa entender, isso é para tudo, viu? Isso é para tudo. Antes de você fazer parceria com quem quer que seja, antes de você fazer aliança com quem quer que seja, você tem que saber quem é. Tem que saber qual é o espírito, qual é a fé. Você tem que saber qual que é o propósito dessa pessoa. Talvez não seja o mesmo o seu. E aí vai ser o quê? Vai ser um problema sério para você. Então, isso vai gerar problemas. Não adianta ignorar, porque vai gerar problemas. Essa semana alguém me mandou uma mensagem e falou assim, olha que coisa louca. Bispo do céu, tem misericórdia, bispo. Eu vi o testemunho do seu filho falando do quanto o senhor, de tudo que o senhor falou e de tudo que o senhor ensinou. E eu estou aqui, o pai diz para os filhos o seguinte, você quer casar com uma puta, casa com uma puta. Não tem problema nenhum. Vai lá, você que escolhe com quem você quer casar. Agora eu chego, descubro, ele comprou 2 revólveres, deu um para cada filho, de presente. Olha que loucura, bispo. Desesperado. Fala, bispo, estou pedindo livramento.
Estou pedindo livramento, bispo. Pelo amor de Deus, estou lutando aqui para encaminhar os meninos. E o cara pega e vem agora, olha os conselhos, vem contar das suas vantagens, vem contar como foi sua vida, vai falar para os meninos que quer casar com uma puta, casa com uma puta. Não é um cego? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que uma pessoa que tem lucidez dá conselho dessa natureza? Vai comprar arma para dar de presente para os filhos, para quê? Para quê? Então, e assim você pode levar para todas as áreas da sua vida. Então Rebeca se queixou a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. Rebeca já estava transtornada por causa de um filho. Falou: se o outro fizer a mesma coisa, meu Deus, aí eu não suporto. Aí eu não aguento. E tudo isso, por que isso? Porque esse rapaz não tratou a amargura que tinha no coração dele. E só foi fazendo escolhas erradas. Uma atrás da outra. Querendo chamar atenção. Querendo provocar os pais. Querendo ir na contramão. Porque é assim que geralmente se faz. Vai na contramão. Só para chamar atenção e para provocar muitas vezes. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Esaú percebeu que Isaac tinha abençoado Jacó e o havia enviado para Padã-Arã para escolher ali uma esposa, e que ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com a mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat, Bat, Ismael, e Malat, filha de Ismael, ou seja, Malat, filha de Ismael, neta de Abraão, irmã de Nevaiote. Era tão cego que, por causa das feridas não tratadas, que ao ouvir os conselhos que Deus deu ao pai, ao seu irmão, e o irmão obedeceu, ele foi para provocar o pai e buscou mais uma mulher dos descendentes de origem pagã, que seria um problema inclusive para a bênção de Deus na vida dele, para quebrar aquele ciclo de bênção. Então, por que o senhor está falando sobre isso? Veja o que acontece com uma pessoa cega, as escolhas que ela vai fazendo. Você acha que ele estava prejudicando a vida do pai ou a sua? Nós estamos falando do que, bicho? Nós estamos falando de nós. Os exemplos e as leituras é só para você refletir sobre você. Tudo que ele foi fazendo, uma pessoa cega, amargurada, sem identidade, alimentando sentimentos errados, foi fazendo uma escolha errada atrás da outra, e só aumentando os problemas na sua vida, prejudicando ainda mais a sua vida. Sabe o que ele estava fazendo? O que a Bíblia chama de um abismo puxa outro abismo. Olha o que diz a Bíblia. Diga comigo: abismo chama abismo. Abismo chama abismo. Eu sempre alerto, né? Trate tudo que nasce,
tudo que chega, trate rápido. Problema chama problema, maldição atrai mais maldição, bênção traz bênção, atrai cada vez mais bênção, vitória atrai cada vez mais vitória. Por isso que nós precisamos ser rápidos para agir, rápidos para tratar as coisas, rápidos para fazer as escolhas certas. Nós precisamos ser rápidos. Às vezes a gente diz assim, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, né? Quando a gente, ainda falei sobre isso segunda-feira, a Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e que têm sede. Quem tem fome e que tem sede, sede e fome de justiça, sede e fome da palavra, sede e fome de Deus e sede e fome de vitória. Quem tem sede e fome de verdade, não vai ter preguiça de buscar, de pagar o preço. Às vezes a gente diz, olha, eu quero uma mudança na minha vida, mas eu sou preguiçoso. Eu não estou determinado à mudança. Eu estou interessado, eu gostaria. Eu sempre digo que gostaria, essa frase, eu gostaria, ela é muito fraca. Ela só expressa preferência. Mas quando uma pessoa está determinado a uma mudança, ele paga o preço que tem que pagar. Eu quero uma mudança. Eu quero uma vida vitoriosa. Eu quero construir uma grande vida. E eu não vou medir esforços para isso. Em toda a história bíblica, presta atenção no que eu vou te dizer. Por que veio o segundo Adão? Teve 2 Adão, bispo? 2. Um chamava Adão, mas tem o outro que é o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Por que o segundo Adão teve que vir? Porque o primeiro fracassou. Por que foi a segunda geração que entrou na terra prometida? Diga comigo, porque a primeira fracassou. Por que teve que se levantar o segundo rei, Davi, assumiu o lugar de Saul? Porque o primeiro rei de Israel fracassou, então teve que ver o segundo. Deus levantou o segundo. O que significa isso? Que o propósito de Deus não para, querido. Se Ele não usar você, vai outro no lugar. Se Ele não puder usar você, se Ele não cumprir o propósito com você, outro Ele coloca. O propósito dele vai se cumprir de qualquer maneira. De qualquer jeito vai se cumprir. Então, Esaú era o primogênito, não valorizou. Jacó pegou a bênção. Jacó foi herdeiro da promessa. Gostaria que você prestasse atenção nisso, viu? Gostaria, porque está cheio de Esaús por aí. Está cheio de primeiros Adãos fracassando. Está cheio da primeira geração não entrar na terra. Então nós precisamos tratar com muita seriedade isso, porque tem inúmeras referências bíblicas mostrando que foi o segundo. Porque os primeiros fracassaram. O que Deus falou sobre Saul, que era o primeiro rei de Israel, que Deus ungiu para reinar? Ele diz, já encontrei alguém melhor que você que é capaz de me obedecer. Tem um coração segundo o meu coração. Então, já escolhi alguém melhor que você. Você não é capaz de obedecer? Você não crê em mim? Então, já escolhi alguém para colocar no teu lugar. Isso é sério para nós. E nós devemos nos despertar. Porque o propósito de Deus, é o que eu disse ainda segunda-feira, Deus nunca está parado. O que está acontecendo no mundo, não pense você que Ele perdeu o controle de absolutamente nada. Os planos do diabo caminham de uma forma, o de Deus caminha paralelo. Deus está cumprindo com seus propósitos. Deus está usando seus instrumentos. Assim como o diabo usa seus instrumentos. Tem gente do mal, tem gente do bem. Tem ou não tem? Não tem gente só do mal. Tem gente do mal e tem gente do bem. E a obra de Deus continua. Os planos de Deus continuam. Está seguindo.
eu posso fazer parte dele ou não. A nuvem já levantou e está indo, está mais perto da terra prometida e eu não estou vendo, não estou enxergando. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam sua fé. Diga comigo, para não serem excluídos da sinagoga. Pois amaram mais a honra dos homens, diga comigo, que a glória de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que muitos religiosos do tempo de Jesus creram nele. Só que por medo de serem excluídos da sinagoga, da religião, não o confessaram. Buscando mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Se excluíram. Essa é uma escolha terrível. Porque é mais ou menos assim, né? Eu creio no Senhor, mas eu tenho vergonha de confessá-lo. É um erro. Porque quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E vamos lá. O que os homens podem fazer por nós? O que os homens podem fazer por nós se Deus não fizer? O que os homens fizeram por José quando ele estava no fundo do poço? Nada. O que os homens fizeram por Davi, se não é Deus lembrar e escolher ele lá no meio do pasto, no meio das ovelhas? Deus o escolheu, não foi os homens. Nós deveríamos nos preocupar assim, de verdade, e com obras, não com palavras, com o que Deus aprova e não o que os homens aprovam. É isso. Porque, imagine você, esses homens, por não confessar o Senhor, perderam talvez a maior oportunidade da vida deles. Eles creram, mas não confessaram o Senhor. Eles creram, mas queria fazer parte daquele grupo religioso. Medo de ser excluído da sinagoga. É como muitos hoje creem, mas não assumem, porque tem medo da discriminação. Tem medo da rejeição. Tem medo da não aprovação. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, que ele se aliou a gente errada, ele se aliou o filho de Davi contra Davi, ele deu um conselho para o filho de Davi e não foi acatado. Ele montou e partiu para sua casa na cidade, pôs todos os seus negócios em ordem, logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado num túmulo de seu pai. Por que esse cara se matou? Porque um conselho que ele deu não foi aprovado. Olha que coisa louca. Isso é diferente do que acontece hoje? Pessoas que são contrariadas, pessoas que não, infelizmente, que têm uma necessidade de aprovação dos outros, aprovação dos homens, quando não são aprovados, querem a morte, sentimentos errados.
Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era. Ele lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa, é legítima. Pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera, diga comigo, quem me dera ser juiz. Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça, e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Sabe qual é o problema disso aqui? Ele não fazia isso, ele estava fazendo isso por ódio e rebelião contra o pai. Ele estava trabalhando, tudo isso que ele fez, essa leitura que nós fizemos, ele estava trabalhando para derrubar o pai. Isso é o filho de Davi. E aí, ele tinha a intenção de controlar as pessoas, manipular as pessoas, trazendo as pessoas para si, por ódio, por amargura, por revolta. Ele queria derrubar o pai. Qual o problema de tudo isso? Todos esses amargurados terminaram mal. Esse é o problema. Todos eles terminaram os seus dias maus. Absalão foi morto, Aitofel suicidou, Saul se suicidou. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. A Bíblia diz, diga comigo, Deus se opõe e frustra os orgulhosos. Aí é que está, eu não posso ser um deles, porque ainda que esses orgulhosos se levantem contra mim, eles são frustrados. Todos os planos dos orgulhosos foram frustrados, porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Cuidado com a ofensa, cuidado para não viver ofendido. Viver ofendido, ou a ofensa, é a porta de entrada para uma grande queda. O problema é que tudo começa pequeno, mas o pequeno pode se tornar grande, e o pequeno, diga comigo, não é insignificante. Cuidado com essa palavra, tá? Isso é tão pequeno, pequeno não é insignificante. Diga comigo, pequeno não é insignificante. Tudo que você acha que é pequeno, quero te dizer que não é insignificante. E tudo que é pequeno, cresce. Cuidado. Porquanto a rebelião é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, o Senhor, ele também o rejeitou como o rei do seu povo. Foi o que Deus disse para Saul. Cuidado, cuidado. Esses sentimentos dentro de você como o pecado de feitiçaria e de idolatria. Tem uma palavra que nós sempre falamos, diga comigo, as raposinhas
destroem com uma vida linda. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz: cuidado com as raposinhas, porque são elas que têm destruído a vinha. Porque às vezes você está preocupado com as raposas grandes e você trata alguns sentimentos, pensamentos, coisinhas como, e são elas que estão danificando toda a sua vinha. O que é a vinha? Vinha é sua alegria, vinha é a sua prosperidade, vinha é a sua vida. Cuidado, sonde o seu coração, não descarta, viu? Cuidado, porque sentimentos pequenos, como são raposinhas, isso não tem tanta importância, são raposinhas, ela está devorando a sua vinha. Às vezes a gente consegue enxergar os grandes, mas deixa passar os pequenos, entendeu? E é os pequenininhos que passa pela cerca de proteção, passa facilmente e vão lá e devoram, destroem, e isso vai comprometer, né, a sua alegria, a sua prosperidade, o propósito de Deus na sua vida. Hoje vem essa mensagem para nós. Diga comigo mais uma vez: não se exclua da graça. Diga: graça é favor imerecido. É a bênção do Senhor sobre a tua vida para fazer coisas estrondosas. É a bênção do Senhor sobre a tua vida não só para salvação, mas para realizações estrondosas. Fique em pé, por gentileza. Olha o que está escrito, Tiago 4:6, na Bíblia amplificada. Mas Ele nos dá mais e mais graça, pelo poder do Espírito Santo, para desafiar o pecado e viver uma vida obediente que reflete tanto nossa fé quanto nossa gratidão por nossa salvação. Portanto, ele diz: Deus se opõe, diga comigo, frustra aos orgulhosos e soberbos, mas continuamente dá o dom da graça aos humildes, que se afastam da justiça própria. O que é justiça própria? É quando você mesmo tenta se justificar ou fazer a sua justiça. Isso é justiça própria. A graça, falando da salvação, ninguém conquista pelo que você tenha feito, nenhum esforço seu. A graça é algo gratuito, é o favor imerecido de Deus. Porém, olha como é sério isso, né? Nós começamos a leitura para manter a consciência sem ofensa. Mantenha sua consciência limpa. Mantenha sua consciência limpa. Mantenha ela sem ofensa. Não deixe que nenhuma raiz venenosa brote aí dentro e venha privá-lo da graça. Jesus diz que as pessoas mais felizes que herdam os céus e a terra são os humildes e os puros de coração. Um herda os céus, o outro, essa outra virtude, herda a terra. Então, eu preciso tomar cuidado. O que eu preciso tratar, eu preciso tratar. Bispo, eu fui ofendido, eu fui traído, eu fui humilhado.
Ok, Jesus também foi. E bem mais do que você. Muito mais do que você. Ele foi espancado, cuspiram na sua face, despiram ele diante de uma multidão, batiam e cuspiam nele, e diziam: quem te bateu? Cravaram uma coroa de espinho de 10, 12 centímetros na cabeça dele, pregaram ele numa cruz, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí já respondendo aqueles que falam: mas Jesus é Jesus, 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 Jesus carne. Ele sangrou, ele chorou, ele transpirou sangue. Quando pregaram ele na cruz, quando cravaram a coroa de espinho, quando furaram a sua lateral, saiu tudo que tem em você. Saiu sangue, saiu água, lágrimas. Ele chorou. Não na crucificação, mas o texto diz, quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. Com todos os sentimentos que nós temos, porque ele estava em carne. E quando você entende o propósito, que o propósito é muito maior, você não alimenta o sentimento errado. Por que José se tornou o governador do Egito? E todos os irmãos vieram para que ele sustentasse os irmãos. Porque o coração estava limpo. Não tinha o desejo de vingança e de justiça. Ele disse: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Tenha medo não. Eu vou ampará-los e sustentá-los. Meu Deus, isso é uma mentalidade que nós devemos almejar. Não é verdade? Ele já estava curado e os irmãos morrendo de medo. Ele já não tinha mais nenhuma dor, porque Deus já havia o promovido e os irmãos estavam desesperados, com medo, porque os irmãos, aquela traição dos irmãos, feriu mais os irmãos e demorou mais de cicatrizar nos irmãos do que ele que foi o ferido. Por isso que nós precisamos tratar. Diabo, aqui não. Aqui não vai brotar erva daninha, não. Aqui não vai, nenhuma raiz venenosa vai. Sabe por quê? Não vou ser excluído da graça de Deus, não. Está entendendo ou não? Sim ou não? Isso o torna poderoso. Isso torna você uma pessoa poderosa. Isso torna você uma pessoa que tem autogoverno. Quem tem autogoverno, governa fora. Vai governar coisas maiores. Se Deus traz essa mensagem a nós, mais uma vez, é porque é necessário. Ele quer que realmente seja tratado aquilo que em muitos corações talvez ainda não foi definitivamente tratado. E isso está privando, isso é raposinha, está devorando a tua vinha, está roubando a vida gloriosa que Deus tem para você e os propósitos dele com você. Ele nos chamou para... Nós somos representantes dele. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós o representamos.
Ele colocou o seu Espírito em nós para que nós fôssemos como Ele. Sozinho nós não podemos, mas com o Espírito nós podemos. Nós temos o Espírito dele. Que nada te prive da graça do Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Deixa nada te privar. Nada. Nada. Não deixa nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa venenosa nascer ou continuar contaminando. Veneno envenena. Olha como diz o texto: raiz de mágoa venenosa. Isso envenena. Isso contamina. Então nós somos contaminados com isso. Não deixa não. Também diz assim: não deixe que nenhuma erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos pode arruinar um jardim em pouco tempo. Querido, não deixa os espinhos arruinar teu jardim não. Não deixa não. Que o teu jardim seja um jardim lindo. Que a tua vida seja uma vida linda. Deixa espinhos não, vai sufocar a semente. Abra o teu coração, porque Deus quer fazer uma obra linda. Deus quer limpar, Deus quer tirar. Deus quer purificar. Deus quer que essa graça, esse favor imerecido, essa graça poderosa, ela domine a tua vida. E você construa uma vida estrondosa, um futuro estrondoso, glorioso. Aproveite esta noite e diga ao Senhor: eu estou com meu coração aberto, Senhor, e eu não quero raiz de amargura aqui não. Eu não quero essa erva daninha me contaminando. Eu não quero, Senhor. Eu não quero mágoa. Eu não quero amargura. Eu não quero ódio. Eu não quero nada que contamine a minha vida. Eu não quero absolutamente nada. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu quero a tua graça. Eu quero o teu favor. Eu quero ser um José. Eu quero ser como Cristo, que venceu tudo isso e se tornou uma autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero ser esse homem poderoso, essa mulher poderosa, que não é dominado pelos sentimentos errados, por pensamentos errados. Não, eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu quero, diga ao Espírito Santo, quem vai governar não vai ser a mágoa, não vai ser o ódio, não vai ser a amargura, a raiz de amargura. Quem vai governar o meu coração é o Senhor. Quem vai governar o meu coração é o Espírito do Senhor. Eu quero isso na minha vida. Eu quero ser um homem poderoso, uma mulher poderosa, num propósito poderoso. Faça isso. Rasga o teu coração. Rasga. Quero coração limpo, Senhor. Quero coração puro. Quero um coração limpo. Quero um coração puro. Por isso que a Bíblia diz: acima de todas as coisas guarde o seu coração, porque dele depende toda a tua vida. Dele. Por isso que o alvo, coração é alvo do diabo. Coração é alvo, porque ele quer do teu coração. Depende toda a tua vida. Não deixa nada contaminar o teu coração. Deixa nada contaminar o teu coração. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo entrar e limpar, tirar todo sentimento, toda dor. Deixa o Espírito Santo entrar e fazer a obra que Ele quer fazer. Tirar todo sentimento, tirar toda raiz, tirar tudo que aconteceu, não importa. Deus tem um propósito maior com você.
propósito dele é muito maior com você. E coração ele quer te dar um limpo, puro, novo. Coração puro, coração transformado, coração abençoado, aonde o Espírito de Deus reina, aonde o Espírito de Deus governa. Então convide ele, diga: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Ó Espírito Santo, eu estou aqui. Entra no meu coração, Espírito Santo. Entra e traz a paz que excede todo o entendimento. Sabe, a paz que foge a todo e qualquer entendimento, que foge a compreensão. Essa paz que Deus quer te dar, para cumprir com o propósito que Ele tem com você. Coloque isso dentro de você. O propósito que Deus tem com você é lindo. Os planos que Ele tem para você é de um futuro poderoso, glorioso. E é com você, não é com a próxima geração. É com você, viu? É com você, é na tua vida. Por isso que você não vai fracassar. Você não vai fracassar porque o que Deus tem com você é com você. Você não vai permitir que vá para outro porque você não consegue vencer. Não, você pode, é com você. E você tem graça, você tem favor para isso. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, o coração aberto. Eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor entre no meu coração e tome o meu coração. Eu quero que o Senhor transborde no meu coração. Diga: vai, Espírito Santo. 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 Limpa os corações. Limpa. Deixa, não abre seus olhos. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo limpar teu coração. Decida hoje que aquilo que te machucou, te magoou, te feriu, não vai ter mais peso. Sabe por quê? Olha que coisa linda. Teu ferimento é grave, não há quem o cure. Deus diz: eu cicatrizarei. Eu cicatrizarei a tua ferida. E você sabe que cicatriz não dói. Cicatriz é algo superado, vencido. Cicatriz é o trauma superado. É a cura. É a vitória. Então Deus, o Espírito Santo, Ele está cicatrizando feridas. Ele está cicatrizando corações. O Espírito Santo está curando emocionalmente pessoas aqui hoje. O Espírito Santo está dando um novo recomeço à tua vida. Livre desse peso. Livre dessa dor, dessa culpa. Livre desse ferimento. Livre de qualquer acusação ou condenação.
Receba essa paz. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba essa cura hoje. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba. Deus trata onde só Ele pode tratar. O homem não pode. A ciência não pode. A medicina não pode. Calmantes não pode. Medicamentos não podem. Mas Ele pode. Ele pode. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba esse renovo. O que tinha peso para você não tem mais. O que te feria e o que te fazia te chorar não faz mais. O que te envenenava e contaminava não tem mais poder sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a unção do Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo. Penetra no mais profundo, aonde só o Senhor pode. Penetra, Espírito Santo. E que curas poderosas aconteçam aqui hoje. No emocional, no coração. Cura, Espírito Santo. Sistema nervoso. Cura, Espírito Santo. Cura. Na alma. A alma só o Senhor pode tratar. Em nome de Jesus. Ele cura hoje. Ele cura agora. Receba em nome de Jesus. Receba. Seja curado. Seja fortalecido e revestido. E receba a paz que excede todo entendimento no teu coração. Você vai sair daqui hoje uma outra pessoa. Totalmente livre, liberta, abençoado, curado. Receba. 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 Ele muda. Ele muda. Ele muda. Dentro do meu coração. Sinta o Espírito Santo aí. Sinta o Espírito Santo fazendo essa obra. E te libertando hoje. Tirando esse fardo pesado. Tirando essa angústia, essa tristeza. Curando você dessa depressão, dessa opressão. Tirando você dessa frustração. E fazendo algo novo na tua vida hoje. Algo novo hoje. Tudo novo hoje. Receba. Receba. Vai, Espírito Santo. Toca cada coração, cada alma. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai. Receba essa unção. Receba essa graça. Receba esse poder e esse favor sobre a tua vida. Receba. 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 E em definitivo, receba. Aleluia. E Ele está mudando. Ele está mudando. Ele está mudando. Aleluia. Aleluia. Receba um coração novo. Coração limpo. Cheio de paz. Saudável. Curado. Receba a paz que excede todo entendimento. A paz que só o Espírito Santo pode nos dar. Receba. Que te cura, que te renova, que revigora as tuas forças.
o teu ânimo. Receba. Seja abençoado nesta noite. Aleluia. Seja abençoado. Sinta o amor do Senhor por você nessa noite. Sinta. Sinta o amor do Senhor. Sinta. Ele te ama nesta noite. Ele te ama nesta noite. Sinta o amor dele. Sinta. Esse é o amor dele por você. Mostrando que ele é com você e tem visto tudo. Tudo. Receba esse amor. Receba. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Mostra o teu amor a ela. Que ela sinta o teu amor. Que ela sinta o teu amor agora, Senhor. Abraça ela, Senhor. Abraça. Receba o amor dele. Receba o amor dele. Receba o abraço dele. Receba. Aleluia. Aleluia. Diga a ele que você quer conhecê-lo. Diga a ele: eu quero realmente conhecê-lo mais e mais, Senhor. Eu quero um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Revela o teu amor à tua igreja. Revela o teu amor ao teu povo, Senhor. Revela, Senhor. Toca corações aqui hoje, Senhor. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Santo, santo, santo és o Senhor. Ah, Senhor. Aleluia. Receba esse amor. Receba essa presença. Receba. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba. Aleluia. Adore a Ele. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu te adoro, Senhor. E sinto o amor dEle por você. Receba. Santo, 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 santo és o Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Rima shuricanta labashurianda las. Siricanta labashurianda labashuricanta las. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Nós te adoramos. Nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Tu és o mais belo, Senhor. Receba. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és. Vai, Espírito Santo.
Receba esse coração novo. Receba o amor dele. Receba a presença dele. Saia daqui hoje livre. Saia daqui hoje completamente curado. Saia daqui hoje com um coração novo. Saia daqui hoje com um coração totalmente limpo. Porque o Senhor te dá. Ele te dá esse coração hoje. Receba. 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 O amor dele. A unção dele. A graça dele sobre a tua vida. Receba. 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 Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que está fazendo aqui, Senhor. Obrigado pelo que faz nessa noite, Senhor. Obrigado pelas mudanças, pelas curas, pelas transformações, pelos corações transformados. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra. Obrigado, Senhor. Aleluia. Adore a Ele, diga. Entre milhares e milhares. O mais belo. Milhares. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo que fez. Obrigado pelo que está fazendo. Obrigado, Senhor, pelas curas. Obrigado, Senhor, pela obra que fizestes aqui hoje. Obrigado pelas transformações. Obrigado, Senhor, pelos corações novos, pelas libertações. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Receba a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.